O Bolo Solado deve ter se arrependido de ter ido à rua fazer campanha antecipado para o seu chefe, o velhinho. Como que velhinho? O velhinho do Lula. Agora, ele fez naquele esquema de perguntas e respostas. Olha só, o outro microfone que ele deixou aqui na posição para quem quiser fazer perguntas ou expressar a sua opinião. Olha o que vai acontecer. Enquanto o que o presidente Lula está tentando, com o nosso apoio, é fazer com quem está lá em cima pagar a conta. Zerar imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000. 90% do povo ganha até R$ 5.000. O Lula quer zerar. Mas para isso, bilionário, banqueiro, grande empresário tem que começar a pagar imposto sobre lucro que não paga nada nesse país. Bolos, essa conversinha não engana mais ninguém. Isso é conversa para boi dormir. O povo já acordou e já está cansado desses truques baratos. Essa é a disputa. Agora, quando você mexe com privilégio, a coisa é dura. E os caras vieram para cima, derrubaram o decreto do Lula, não estão querendo deixar o homem governar. E por isso a gente está aqui para conversar com o povo cara a cara, responder questão de quem tem, e não tem problema. Claro que derrubaram esse aumento aí do IOF, porque quem paga a conta, bolo solado, é o povo brasileiro, é o povo trabalhador, é a classe mais humilde. E vocês sabem disso. Se for bolsonarista, se for de direita, está convidado a vir aqui também. Tá. A gente conversa com todo mundo. Só não pode ter desrespeito. Dentro do respeito, qualquer diferença democrática, e estamos aqui para conversar com vocês. Então, estou à disposição. Quem quiser falar aqui, fazer pergunta, falar o que quiser, procura esse camarada aqui que é o Josué. Não, quem que é? O Felipe ali, que está Sabe. montando a fila. Acho que já tem gente que está na fila. E estamos aqui para fazer esse cara a cara com o povo. É dever de quem está como representante do povo lá em Brasília, não só aparecer em tempo de eleição para fazer promessa, mas aparecer no dia a dia, no meio do povo e poder ouvir as pessoas. É, então fala pro seu chefe, bolo solado, para ele aparecer nas ruas. Dá uma caminhadinha, vai conversar com o povo, fala aí pro velhinho fazer isso. Quero ver. É para isso que a gente está aqui. Sejam bem-vindos e todos fiquem à vontade para poder pegar o microfone e falar. Valeu, gente. Boa tarde, tamo junto. Agora é o Carlos. Pode subir, Carlos, por favor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Me desculpe, meu amigo, eu vou discordar plenamente de uma série de coisas que você colocou aqui, né? Você pega, hoje nós temos 38, 39 ministérios, nenhum deles com um projeto, alguma coisa que traga benefício para a nossa população, é raridade alguma coisa nessa linha, né? Você pega, por exemplo, o que o nosso presidente está gastando, quer dizer, nós estamos precisando economizar. O que o nosso presidente está gastando em viagem internacional, ficando em hotéis 5, 6, 7 estrelas, né? Gastando uma fortuna pela primeira vez em função de nós que somos oposição. Aí... Olha, o seu Carlos já começou atacando, batendo nessa massa passada. E tudo isso está acontecendo. O nosso presidente hoje está hospedado na embaixada nossa na Argentina, coisa que ele nunca fez desde que começou nesse mandato, né? E quando você fala, por exemplo, né, no IOF, uma coisa, minha gente, é muito clara: o IOF não vai pegar quem está lá em cima, vai pegar nós aqui, vai pegar nós aqui, porque a hora que você financiar qualquer coisinha, o teu cartão de crédito, tudo que você fizer envolva dinheiro. É aí que esse OF vai pegar em cima da gente. Agora, O seu Carlos está mandando a real para cima do Boulos. Agora, ele deve ter se arrependido e está pensando: que merda que eu fiz. Abrir oportunidade para o povo falar. Meu Deus. se o nosso presidente não teve
a posição de controlar gasto e está gastando como esse absurdo que nós estamos vendo por aí e não quer cortar na própria carne, nós vamos ter que bancar isso? Não, eu acho que não. Tá na hora de dar um chega nisso aí, tá na hora de dar um pare, porque nós que somos classe média baixa, o morador de rua, nós que vamos sofrer com tudo isso que está vindo por aí. Com tudo isso. É muito difícil, né? Se vocês pegarem hoje, olha um dos absurdos. Quem tem o Bolsa Família é considerado pelo IBGE como empregado. Tá? Não entra no nível do desemprego no país. Não é verdade, Carlos. Bom, é a verdade não é. que eu tenho. Bom, esse pessoal está lá, né? Então, veja bem, esse nível de desemprego que diz que está diminuindo no Brasil, tá? Não é o real que está acontecendo aí, tá? Por quê? Porque os dados, de uma maneira ou de outra, são manipulados, né? Ou seja, de forma a nos colocar numa situação assim de que temos que apoiar, de que temos que ir atrás desse tipo de coisa. Chega de esses programas sociais são ótimos, são bons. Olha, o Bolo Solado já não está aguentando ouvir tanta verdade. Quer ver como já já ele vai partir para a mentira e depois para a agressividade? E vai começar a falar do governo anterior do governo do Bolsonaro. Espera só. Bom, eu acho que é por aí mesmo, você tem razão. Várias coisas que você fala, eu defendo também, tá? Me defendo e ajo dessa forma também, né? Mas só que tem coisas que estão sendo, assim, absurdas, né? Ou seja, o governo está vindo de uma forma avassaladora, não em cima de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é banqueiro, está vindo em cima de nós, classe média baixa e assim por diante. Me desculpe o desabafo, mas eu estava passando e eu não poderia ficar quieto, né? Porque eu não concordo com essa filosofia, com esse tipo de trabalho que está sendo efetuado. Você está certo, seu Carlos. A população, de um modo geral, também já não aguenta mais, porque esse velhinho nunca governou para o pobre, nunca pensou no trabalhador e nunca se ganhou tanto dinheiro nesse governo, nesse desgoverno, pelos bancários. Os bancários enriqueceram mais ainda nesse governo do Lula lá. É isso aí. Muito bem. Democracia é isso. Eu te agradeço por exercitar a democracia aqui. O nosso objetivo é esse. Não é só falar com quem concorda, não. Democracia a gente fala com quem concorda e com quem discorda. E com respeito. De forma respeitosa, como você fez e como na minha resposta eu também vou fazer contigo. Eu acho que é assim. Isso é um aprendizado. É o que deve ser a diferença política no Brasil. Diferença com respeito. Parabéns pela disposição, apesar da gente ter essas diferenças. Eu vou comentar 3 coisas que você falou. Primeiro, aumento de gasto público. Esse é um discurso muito comum que a gente vê na mídia, que o Lula está aumentando o gasto público. Está mesmo. Em que? Aumentou o orçamento da educação. Tem que aumentar mesmo. Eu defendo esse aumento de gasto público. Aumentou o orçamento do SUS. Agora foi mais uma leva de ambulâncias do SAMU e de contratação de médicos especialistas e retomou mais médicos que o governo anterior tinha parado. Eu defendo esse aumento de gastos. O governo anterior não fez uma moradia popular, porque tinha acabado com Minha Casa Minha Vida. Já está começando a atacar o governo anterior. É assim que a esquerda faz. Não consegue ouvir a verdade. Parte para a mentira e, na sequência, são agressivos. E as obras que estavam acontecendo deixou parada. Te digo isso com conhecimento de causa, porque eu fui coordenador da equipe de transição de governo da área das cidades. Agora estão sendo construídas 1 milhão de moradias populares. Isso é aumento de gasto. E está correto aumentar esse gasto. A questão não é ter gasto, a questão é onde gasta. Esqueceu de falar, Bolo Solado, dos gastos da Janja. Não pode esquecer isso, hein? A favor de que gaste no povo.
de que gaste é para isso que um presidente é eleito. Para gastar no SUS, para gastar na educação, para gastar na moradia. É isso que tem que ser. Certo? Segundo ponto que você colocou, que é a parte das viagens internacionais. Gente, primeiro a gente pode ir por um caminho de comparação. Ó, Qualquer presidente da República, ele vai viajar para poder promover o Brasil lá fora. Isso não é um problema. Traz investimento. A última viagem que o Lula fez para a China trouxe 70 bilhões de reais de investimento de empresas chinesas que vão gerar emprego aqui. A última que fez para a França foi 28 bilhões de reais de investimento. E é lógico que o presidente da República não vai ficar numa pensão. Ele vai ficar num hotel ou vai ficar na embaixada, como agora na Argentina. Agora, isso é papel de um chefe de Estado. E o Lula retomou o Brasil. Agora... é o quê? O Lula retomou o Brasil? Quer dizer, o Lula retomou o que ele faz de melhor. Não vou nem dizer aqui, para não dar confusão, não deixar esquerdista de plantão com raiva. O que foi que o Lula retomou? Quem que é da oposição ao governo, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não pode dizer só isso do Lula e não lembrar que o Bolsonaro foi para a Arábia Saudita, voltou com um monte de joia na mala e está sendo investigado por isso, e que estava lá e ficou na mansão do Sheik, na Arábia. Gente, quem está no governo agora é o velhinho do Lula. Eles querem voltar lá atrás no governo do Bolsonaro. Essa é a resposta que eles dão. Mentira e agressividade. Meu Deus. Saudita. Não pode deixar de lembrar que enquanto a Bahia estava afundando em enchente no governo anterior, o Bolsonaro foi para o litoral andar de jet ski e dizendo que não estava nem aí. Não pode deixar de lembrar que enquanto todos nós aqui estávamos de máscara, perdendo parente na pandemia, ele estava falando que era uma gripezinha imitando pessoa com falta de ar. Mentira, texto fora de contexto. Isso já foi provado através de vídeos. Agora, se vocês, esquerdopartas, tivessem ouvido o Bolsonaro, presta atenção, não teria tido tantas mortes pela Covid-19. Era só ter seguido o que ele falou. E hoje a ciência comprova, especialistas dizem isso, que o Bolsonaro estava certo. Então, eu acho que quando a gente vai falar de um, tem que falar de outro. Certo? Eu não sou contra presidente fazer viagem internacional. O Brasil é um país gigante, está entre as 10 maiores economias do mundo. É lógico que o presidente tem que promover o país lá fora. E está certo o Lula de ter feito isso. Realmente, o Lula está promovendo muito o país lá fora. Agora, ainda mais agora com esse escândalo do INSS, o Brasil está sendo visto lá fora como um governo corrupto. Essa é que é a verdade. Botou o Brasil de novo na presidência do G20, botou o Brasil de novo na presidência do Mercosul, o Brasil voltou a ser respeitado lá fora. Isso, colocou o Brasil para ser a vergonha internacional. Não pode esquecer isso não, bolo solado. Isso é importante para o nosso país. E por último, a parte do imposto. Veja, o IOF, a taxa, existem várias alíquotas de IOF, vários tipos de IOF diferentes. Existe, é isso mesmo, Bolsonaro vai ser preso, o Xandão vai botar na cadeia. E aí, o IOF sobre câmbio foi um dos que mais aumentou. A maioria do povo brasileiro não negocia em dólar e não compra dólar. Segundo, o IOF sobre transações financeiras, aí nós estamos falando de fundo imobiliário, aí nós estamos falando de fundos do agro, que a maioria do povo não tem, foi o outro que mais aumentou. E mesmo com este aumento, que foi a 3 e pouco por cento, sabe quanto era essa alíquota no governo Bolsonaro? 6%. Ainda está a metade. Se alguém está achando que é mentira, hoje existe uma coisa extraordinária chamada Google. A senhora vai lá e pesquise, que a senhora vai ver que é verdade.
E, para além disso, o imposto que você falou, é a parte que eu concordo com você. Assim como você tem pontos que você concorda comigo e outros que você discorda, é recíproco. O ponto que eu concordo com você é o seguinte: o governo tem que taxar banqueiro. E é isso que o Lula está querendo fazer agora. Bet, banco e bilionário. A medida provisória que ele mandou para o Congresso é aumentar imposto de bet, é aumentar imposto sobre lucro dos bancos, que é gigante, e também tributar quem ganha mais de 140 mil reais, não paga nada sobre lucro e dividendo e vai ter que pagar 10%. Alguém aqui ganha mais de 140 mil reais por mês? Eu acho que essa não é a realidade de quem é que tem o senhor. Eu acho que essa não é a realidade, como o senhor falou, de quem está na rua, de quem é trabalhador, classe média, nem de classe média alta. Essa é a realidade de quem é super rico. E esses têm que pagar a conta para que não corte no lombo do trabalhador. Então, é isso que eu queria dizer para o senhor, mas já de antemão, agradecer a sua disposição de vir aqui falar, colocar divergências, é assim que a gente fortalece a democracia. Muito obrigado, Carlos. Olha, o seu Carlos, o bem da verdade seja dita, deu mata-leão no Boulos, que faltou fazer isso aqui, ó. Perdi. Agora, o seu bolo solado não tá aí de graça, não. É que ele está pensando numa pasta do ministério no governo Lula. E ele está sendo cogitado para isso. Só que se ele entrar agora e o Moraes não conseguir nomear o Lula de novo para a presidência, o que vai acontecer? O Boulos fica sem ministério e fica sem mamata. Não vai ter mais nada o que fazer na política. Ele não está ali de graça, não. Bem, eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus e fui.